Olá, pessoas! Eu sou Monique Soares, faço parte também do Movimento Pernambuco pelos Nascituros e vamos dar continuidade aqui ao nosso curso Cultura de Vida. Essa é a aula 3, vou falar um pouquinho sobre contexto histórico e geopolítico, certo? A gente já teve a aula 1 com o Fábio, a aula 2 com o Índio e agora a aula 3 comigo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, principalmente, né, sobre esses 4 pontos. A gente vai falar sobre as teorias demográficas, né? São teorias antinatalistas. A gente vai falar sobre o movimento eugenista, sobre a guerra cultural e guerra semântica e também sobre agendas que consideramos, né, agendas que são lançadas de forma global, certo? E aí vamos começar com as teorias antinatalistas. Elas também são conhecidas como são teorias demográficas, né, já que tratam da população, e por isso que, por proporem soluções antinatalidade, que a gente chama também de teorias antinatalistas. A gente vai abordar aqui 3 dessas teorias, né? A gente vai falar sobre a primeira, né, das teorias, que é a teoria malthusiana, né? Que a pessoa que propôs, o sobrenome dele é Malthus, então por isso que a gente chama de malthusiano. A teoria neomalthusiana, que pega alguns detalhes da teoria malthusiana e coloca alguns elementos novos, e a teoria reformista, que ela está mais próxima, na verdade, a teoria neomalthusiana e a teoria reformista, elas são contemporâneas, praticamente contemporâneas, estão ali na mesma fase, né, na linha do tempo. E aqui está Thomas Robert Malthus, né? Ele quem propôs essa teoria, que que o nome é uma homenagem ao nome dele, né? Malthusiana, e ele propôs a teoria em 1798. Preste atenção na data, né? As datas, elas são importantes. Quando a gente fala de contexto histórico, as datas, elas são muito importantes, porque a gente precisa perceber todo o contexto da época, todo o contexto da sociedade, né, naquela época, o que eles tinham, o que eles não tinham, o que a gente pode entender, né, da realidade daquele contexto, daquela época, certo? Então, aí nós temos finalzinho mesmo do século XVIII e começo do século XIX. E aí vamos para algumas características dessa teoria malthusiana. Certo? A primeira das características, a característica assim mais forte, né, a característica principal era o pessimismo em relação ao futuro da humanidade, né? O pessimismo que Malthus trouxe para a sua teoria demográfica, né? Para ele, a população cresceria, né? Em uma projeção geométrica, né? Aquela projeção que vai duplicando, né? Então a gente tem 2, depois 4, aí quando duplica 4 vira 8, quando duplica 8 vira 16, quando duplica 16, 32, duplica 32, 64, então ela vai crescendo de forma geométrica. Isso foi o que o entendimento dele, né?
para a situação da população mundial. E no mesmo passo, ele acreditava que a produção de alimentos cresceria numa projeção aritmética, que é aquela projeção que vai de 2 em 2, né? Então, 2, 4, 6, 8, 10. Então, a população cresceria de forma bem, bem rápida, né? Enquanto que a produção de alimentos iria crescer de forma mais devagarzinha. E aí ele pensou, né, que aconteceria desastres, né, na Terra, né, com a população mundial. Ele acreditava que realmente haveria uma grande catástrofe, né, para a população mundial, porque com esse cenário, né, da população crescendo de forma de uma projeção geométrica e a produção de alimentos crescendo em uma projeção aritmética, então o que tomando isso como verdade, o que a gente pode concluir diante disso é que iria ter fome, iria ter doença, iria ter pestes, iria ter tudo assim, e iria levar o planeta a uma grande catástrofe. Então, para livrar o planeta, né, desse futuro apocalíptico que o Thomas Robert Malthus estava considerando, estava vendo, né, através da teoria dele, né, dos estudos dele. Então, ele propôs, né, para livrar o planeta disso, né, de toda essa catástrofe. Então, ele propôs uma solução. A solução que ele propõe é a abstinência sexual. Né? Aí, né, como cresce geométrica e aritmética, e aí a solução dele é a abstinência sexual, que ele chamava de sujeição moral, que aí era para diminuir, o objetivo, né, era diminuir drasticamente a taxa de filhos por casal. Porque, para ele, né, a solução era diminuir a curva do crescimento populacional, para que a população não crescesse tanto e tentasse acompanhar a produção de alimentos. Ele propõe diminuir a taxa de filhos por casal e o método que ele propõe é a abstinência sexual. Só que ele não considerou, né, como a gente está falando aí do começo do século XIX, né, que a teoria dele é do finalzinho do século XVIII, então, no começo do século XIX, ele não sabia, né, ele não previu, não conseguiu prever que em algumas décadas, né, algumas décadas depois que ele publicou a teoria dele, o mundo, né, iria passar pelo processo de mecanização da agricultura e isso aumenta de forma considerável a produção agrícola, né? Ele estava querendo mexer ali no gráfico da população, desconsiderando não sabendo, né? Ele não previu que algumas décadas depois haveria essa mecanização da agricultura, né? E aí o gráfico, né, da produção de alimentos, ele mudou, né? E agora a teoria neomalthusiana.
né, que a teoria neomalthusiana, ela já é criada na década de 20, 1920, né? Ela é criada, porém, ela só vai ganhar força mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando aqui que a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. Então, é uma teoria criada, né, em 1920, porém ela só vai criar uma força aí quando a guerra acaba. E aí, essa teoria, ela se chama neomalthusiana justamente por isso, porque ela é um renovo, né, do pensamento de Malthus. Ela resgata ali o que Malthus propôs na teoria malthusiana, só que aí ela coloca alguns elementos novos, né? Para os neomalthusianos, o subdesenvolvimento e a pobreza eram fatores provocados pelas altas taxas de natalidade da população, né? Então, ele acreditava que quanto maior a taxa de natalidade, maior a pobreza. Então, eles têm uma solução, né, também, que é a mesma solução que o Malthus, né? Diminuir aí a taxa de natalidade. Só que o que é que a gente vai fazer para diminuir a taxa de natalidade? Então, eles utilizaram, né, de alguns métodos para fazer isso. Enquanto que Malthus lá, né, no finalzinho do século XVIII, ele propõe a abstinência sexual, né, para diminuir de forma considerável a natalidade, né, geração de novos filhos. Os neomalthusianos, eles trazem algumas ferramentas, já que eles já estão no século XX, né? E aí eles trazem algumas ferramentas como distribuição de preservativos de forma gratuita, esterilização em massa e também a permissão do uso de anticoncepcionais sem prescrição médica. Então, eles também acreditam, né, que deve-se diminuir a taxa de natalidade, e aí eles só renovam o método, né? Que aí no século XX já tem mais algumas coisas que lá no século XVIII, começo do século XIX, não tinha. E aí, porque esses neomalthusianos, né, eles criaram essa teoria no meio de avanços de medicina, né, que proporcionaram a queda na taxa de mortalidade nos países mais pobres. Então, ao passo que a medicina melhora, então, diminuindo a taxa de mortalidade, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, né? Então, a população cresce, né? Então, se você tem se lá no século XVIII você tinha a taxa de natalidade alta, mas também você tinha a taxa de mortalidade alta, e mesmo assim você tinha a população estava crescendo, né, de forma em uma projeção geométrica. Então aqui
no começo do século XX, a gente tem um avanço, né? A gente vive um avanço na medicina, né? E isso faz com que a mortalidade diminua. Então, aí, para barrar o crescimento populacional de outros países, né? Eles propuseram eles vêm, né, com essa teoria aí neomalthusiana, com esses métodos e com essa solução, né? Mais uma vez mexendo na taxa de natalidade. E agora a teoria reformista, né? A teoria reformista, ela ela não é uma teoria concordante com as teorias anteriores, né? Ela é uma teoria que tem outro ponto de vista, né? Que aborda outro tipo de coisa. E aí, essa teoria, ela surge após a Segunda Guerra Mundial, como eu falei anteriormente, ela é contemporânea, né, aos neomalthusianos, já que a teoria neomalthusiana ela veio ganhar força mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Então, ela surge aí após a Segunda Guerra Mundial e ela entende, né, essa teoria tem como base de que a exploração de países mais desenvolvidos em países menos desenvolvidos gera crescimento populacional. E é uma teoria que tem como base os ideais de Karl Marx. E, segundo Karl Marx, né, o problema da pobreza do mundo está relacionado à má distribuição de renda. Então, ele não coloca o problema da pobreza relacionado à natalidade, que é o que as outras duas teorias colocavam, né? Ele fala que o problema da pobreza é a má distribuição de renda. O problema da pobreza é porque tinha uma pequena parcela da população com muitos bens, e a maior parte da parcela da população com pouco. Então, ele dizia que essa distribuição, ele dizia que o problema da pobreza estava nessa distribuição de renda. E agora vamos falar um pouquinho do movimento eugenista. Primeiro vamos falar da seleção natural, que é um dos mecanismos fundamentais da evolução, que a teoria da evolução é proposta por Darwin. E aí a seleção natural, né, ela basicamente diz que a necessidade de sobrevivência e adaptação das espécies ao ambiente em que essas espécies vivem faz com que elas vão desenvolvendo, né, algum tipo de coisas melhores para sobreviverem ali onde elas estão. Isso faz com que os indivíduos que sejam mais propensos, eles se reproduzem, ou seja, mais propensos ao ambiente, né, a se adaptar e a evoluir naquele ambiente que eles estão. E aí eles são mais propensos a isso, né, essa evolução, eles vão conseguir se reproduzir e vão conseguir sobreviver. Os indivíduos que não são tão propensos a isso, a essa evolução, né,
eles vão se tornando raros porque eles vão morrendo e não vão conseguindo se reproduzir. Aqui a gente tem a imagenzinha algumas, de algumas girafas, né? Tem umas girafinhas pequenas, tem umas grandes, então, e a comida está lá em cima, né? Então, a girafa que consegue ir se adaptando, né, ao ambiente e crescendo o pescoço, então ela vai conseguir se alimentar e vai conseguir se reproduzir, né? E as outras girafas que têm o pescocinho mais curtinho não vai conseguir se alimentar, nem vai conseguir se reproduzir, então vão ficando cada vez mais raras, né? Essa é a seleção natural, né? E aí vem Francis Galton, ele é um parente distante aí de Darwin. Leu o estudo de Darwin, leu a teoria de Darwin, e aí decidiu, né, que iria lançar uma teoria aí, né, só que com humanos, não com animais. E ele quer aplicar os mesmos princípios, né, da teoria da seleção, né, do mecanismo de seleção natural da teoria da evolução de Darwin, na população humana, que é para selecionar, né, e propagar esses genes desejáveis, os genes que as pessoas que eles consideram que são bons, né? Que são desejáveis, e aí fazer isso na população humana. Com isso, eles conseguiram, né? Conseguiram colocar essa teoria em vários locais, em alguns congressos, e aí conseguiram até colocar a eugenia como disciplina acadêmica dentro de universidades com renome, né? Inclusive até no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é o MIT. E muitos países acabaram adotando essas políticas eugênicas. E dessa forma, esses países, né, eles proibiam o casamento, faziam esterilizações forçadas na população, e também a questão do aborto, né? E aí essas políticas eugênicas, elas são bem polêmicas, né? Porque a partir do momento que você quer criar um povo, né? Que você quer pegar características humanas que são desejáveis e tentar fazer isso na população, né? Então você acaba invadindo, né? E você acaba privando aquela população da liberdade, né? Como tem aí, né? A questão de proibir casamento, esterilizar à força e também abortar, né? E aí a gente vai falar também o terceiro ponto de hoje, né? Que é grandes fundações e o feminismo. Vai falar um pouquinho também sobre isso. É muito importante, né, a gente entender que existem grandes fundações por trás do feminismo. A gente tem aqui os Rockefeller, né, a família Rockefeller, a Fundação Ford
e o MacArthur, a Fundação MacArthur também, são exemplos de fundações, de grandes fundações que financiam o movimento feminista, que financiam de forma direta algumas ONGs feministas, porque eles, lá nos anos 70, né, porque os Rockefeller, que é uma família, né, os Rockefeller, eles tinham interesse no controle da população, né, tinham interesse de controlar a natalidade, né, de financiar, né, estudos, pesquisas sobre como diminuir a população mundial. E aí ele tinha várias vertentes, né? A família trabalhava, né, em várias vertentes em relação a isso para ver como diminuir a população mundial. E aí ele encontra com uma mulher, uma socióloga, Adrienne, ela trabalhava na Ford, na Fundação Ford, e aí ela diz para um desses Rockefeller, né, que ele poderia conseguir o objetivo dele de diminuir a população mundial, só que de forma social, já que ela era socióloga, né, ela pegou e propôs para ele trabalhar com a engenharia social, né, através da cultura das pessoas, da cultura dos povos, né, a cultura das nações, e aí eles começaram a financiar os movimentos feministas. E com isso eles vão mudando realmente a cultura, né, do povo. Eles são fundações poderosas, né, em termos de dinheiro, né, em termos de bens, assim. Então eles conseguem de fato dispor de grandes quantias de dinheiro para colocar nesses movimentos feministas. E aí a gente está falando que eles se conversaram, né, quando ela propôs essa ideia para ele, nos anos 70, né? Então, de lá para cá, tiveram muito tempo, né, e dinheiro também para ir mudando isso, mudando a cultura dos povos, né, de forma a atingir o objetivo dele. E aí, essas instituições, né, elas financiam pesquisas, financiam desde pesquisas, né, a feministas, né, que querem estudar sobre essa área, então desde pesquisa lá na ponta, né, clínicas de aborto. E aí eles foram mudando o pensamento das pessoas, o pensamento das mulheres, né? Eles foram dizendo, né, que a mulher ela precisa sair de casa e trabalhar, ela precisa ter um sucesso profissional como um homem, né? Como um homem tem, um homem sai de casa, um homem trabalha, o homem tem um sucesso profissional, e aí eles foram mudando a cultura das mulheres, e aí as mulheres quiseram, né, sair de casa para trabalhar fora de casa. E com isso elas deixam as suas famílias e aí vai mudando a forma dela pensar, a forma das mulheres pensarem, né? Então foi mudando isso tudo. E aí o movimento feminista, como era nos anos 70, 80, a gente consegue
saber, né, como era, como elas pensavam, como elas agiam. E aí isso foi tudo fruto de um trabalho na cultura, de um trabalho de engenharia social para mudar a cultura, para mudar a forma da mulher se enxergar, da forma da mulher achar que deve viver culturalmente falando. E aí a mulher acaba pensando que ela dentro de casa ela está sendo escrava do marido e dos filhos. Se ela estiver dentro de casa cuidando do seu marido e dos seus filhos, ela é uma escrava. Mas, ao mesmo tempo, se ela vai para uma empresa trabalhar, ela não é escrava do patrão, por exemplo. Então, eles foram trabalhando isso na mente da mulher para que a mulher saísse, né, de casa e não e dificultasse, né, ela ter filhos, dificultasse a geração de filhos. Com isso a gente vê a queda, né, no desejo da mulher de ser mãe, e é por aí, né, que eles vão agindo. E aqui tem dois documentos. Um documento da Fundação Ford, né, que é Saúde Reprodutiva, uma estratégia para os anos 90. E aqui a gente vê, né, que tem um orçamento de 125 milhões de dólares para 10 anos para, para prover isso daí, né? Então, eles também gostam de falar de saúde reprodutiva da mulher, né? Então, eles têm os termos que usam. E aqui do lado tem um documento que é de lições aprendidas, né, da MacArthur, que fala de um período aí também de um pouquinho mais de 10 anos, né, do que eles fizeram, né? Então, isso vem de muito tempo, né? Eles investem dinheiro e aí eles vão colhendo os frutos, né, deles, que eles consideram, e aí eles vão passando, né, para as outras gerações, e aí vão passando, porque aquela mulher que lá nos anos 70, 80 foi aprendendo aquilo ali, então ela vai criar os filhos dela com aquilo ali também. E aí já muda a cultura, vai mudando a cultura da, da geração, daquela geração e das gerações vindouras, né? E aqui a gente vai falar também um pouquinho sobre guerra cultural e guerra semântica, né? E também da agenda, né, global. A guerra cultural e a guerra semântica é justamente a guerra cultural, ela engloba tudo, né? Tudo é uma guerra, tudo, toda a guerra que a gente está vendo, ela envolve a cultura, porque eles tentam mudar a forma de um povo viver, a forma de um povo enxergar as coisas, dele trabalhar. Isso vai influenciar toda a vida, né? Se você muda a cultura, se você muda o modo de ver de um povo, você consegue mudar a cultura daquele povo, então você vai mudando tudo. E aí a guerra semântica ela vai no meio também, né? Tem vários termos, né, que eles vão introduzindo, né? Então, com a teoria reformista, né, como ela tem base nas ideias de Karl Marx, então a gente
traz, né, na teoria reformista a questão da guerra de classes, né, porque Karl Marx ele coloca como culpa da pobreza a má distribuição de renda. Isso faz com que pobres e ricos fiquem em classes opostas, e aí, com o financiamento, né, de grandes organizações para o movimento feminista, a gente vem com uma guerra de sexo, né, do homem contra a mulher. E aí eles também vão colocando outras coisas, outros elementos, né? Eles vão colocando brancos contra negros, coloca também homossexuais contra heterossexuais, e aí eles vão dividindo o povo, né, para que esse povo não se reproduza, né? Esse povo não não consiga evoluir, não consiga se reproduzir, não consiga ter ter uma população grande. Isso faz com que a população diminua, né? Que é isso o que eles querem, né? A vontade deles, na verdade, é essa, diminuir a população, né? A gente viu lá em Malthus ainda, né? E a gente está aqui já no ano 2020 e a gente percebe a mudança na cultura, né? Por conta de um objetivo de diminuir a população mundial. E aí, como eu mostrei, né, a questão do plano da Ford, né, em fazer um plano por 10 anos, né, destinar um dinheiro, fazer plano. Então, elas têm isso, né, em várias vertentes, né? Elas financiam pesquisa, financiam universidades, elas financiam ONGs feministas, né? Então elas têm uma grande quantia de dinheiro para colocar em várias frentes com esse objetivo. Tá certo? E também tem a agenda, né? Global. A Organização das Nações Unidas, ela lança de vez em quando agendas para um período, né, que é o que elas querem, é o que ela quer implementar, né, é o objetivo dela para implementar tal coisa até tal tempo. Então, com isso, a gente tem as agendas, né? A gente tem a Agenda 21, que ela foi proposta para o século 21, e a gente tem também a Agenda 2030, que é como eles querem que o mundo esteja quando chegar 2030. E o aborto está presente, né, nessas agendas, em todos esses planos, né, que eles têm. Eles colocaram o aborto, né, desde a teoria lá reformista, né, com a teoria neomalthusiana, entra a questão dos anticoncepcionais, né, de esterilização. Todas essas coisas entram lá na teoria neomalthusiana, mas na teoria reformista entra o aborto, né, e desde que o aborto entrou, que eles vêm tentando implementar isso, né, em todos os países, em todos
em todas as nações, porque o objetivo deles é diminuir a população mundial. Então, eles vão tentando, com o que eles vão lançando, né? Então, mais na frente, eles lançam outras coisas, né? Então, até aqui chegou no aborto, quando eles conseguirem colocar o aborto em todos os lugares, eles vão tentar outra coisa, como já tem, né, tentado, que tem também a eutanásia, né, que ela aparece, né, em vários desses documentos, né, como também proposta para a diminuição da população mundial. E vamos passando aqui. É isso, gente, para a aula de hoje, aula 3. Aqui temos as próximas aulas. Na aula 4, na próxima semana, falaremos sobre os promotores do aborto, né? Como que eles agem, como que eles fazem, como eles praticam o aborto. Na outra aula, aula 5, falaremos sobre a realidade do aborto. Na aula 6, as consequências do aborto. Na aula 7, o movimento pró-vida. E na última aula, algumas ações do movimento pró-vida. E é isso, pessoal. Tchauzinho.